A paz do Senhor Jesus. Hoje vamos ler aqui em Mateus capítulo 25, a partir do verso 31 até 34, depois no 41. Mateus 25, verso 31 diz assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Agora no verso 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Glória a Deus. Essa passagem de Jesus no sermão profético, ele conclui dessa forma, que haverá uma separação entre uns e outros, entre bodes e ovelhas, entre os que vão para a esquerda e os que vão para a direita. E aqui ele deixa muito claro que há uma separação no dia do juízo, no dia definitivo. Mas essa ocorrência haverá uma só vez. Não é feito de forma gradativa ou de tempos em tempos. Como Jesus morreu uma só vez, ressuscitou uma só vez, assim será também o julgamento do ser humano no dia do juízo final. Porque se nós lermos aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 9, do verso 24 ao 27, carta aos Hebreus, capítulo 9, de 24 a 27, diz assim: Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer, muitas vezes como sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, seria necessário de fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, se nós compararmos o que Jesus falou no sermão profético, que haveria um dia em que ele ia separar uns dos outros, ovelhas e bodes, bodes e ovelhas, direita, esquerda, direita. Era um ato final, um ato definitivo. Nessa carta aos Hebreus, o apóstolo Paulo diz aqui que, como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Quer dizer, para o homem só há uma morte. Depois disso, o juízo. Há casos na Bíblia em que pessoas ressuscitaram. Sim, ressuscitaram, mas no mesmo corpo, no mesmo instante praticamente. Não depois de dezenas de anos, ou centenas, ou até milhares.
Foi ocorrências pontuais em que Deus agiu desta maneira. Mas o homem de si mesmo não pode produzir nada depois da morte. Quando ele está fora deste mundo, não há ação do homem, nem para si mesmo, nem para com os vivos. Então quem morreu, quem deixou este mundo, não pode produzir nenhuma ação para quem ainda vive, seja de bênção, ou de conversas, ou de ações, de produzir qualquer efeito nesse mundo que a gente vive. Porque o homem está ordenado a morrer uma só vez. Depois disso, o juízo. Uma só vez. Depois o juízo. Então não há uma ação intermediária, depois da morte, em que o homem possa executar obras do outro lado da vida, a favor dos vivos. Então, quando as pessoas buscam em ajuda, socorro, orientação em pessoas que já faleceram, é um ato irracional, não tem lógica. Porque ninguém que deixou esse mundo se torna puro ou santo por ação de si mesmo. Ele não pode dizer para Deus: Deus, eu vou executar uma obra na terra, mas ele está esperando o juízo de Deus que não foi feito ainda. Como ele pode executar qualquer ação do outro lado da vida a favor dos vivos, sendo que ele está esperando o julgamento? Ele não pode, não tem como alguém fazer alguma coisa depois da morte. Ele está esperando o juízo. Se vai ser bode ou ovelha. Mas, no entanto, os vivos procuram essas pessoas que faleceram, como Buda, Confúcio, santos, Pedro, João, Maria, José, São Cristóvão, e aí vai uma infinidade de personalidades que já deixaram esse mundo, em que os vivos buscam de forma irracional e lógica ajuda dessas pessoas que já partiram deste mundo. Não obterão nenhum êxito, porque não existe esta possibilidade. Então, o ser humano busca criar uma personalidade sobre alguém que morreu e constrói, fabrica, molda imagens de escultura que representam aquela pessoa que foi e que supostamente possa socorrer alguém dos vivos aqui. Ou também que pessoas que morreram possam reencarnar e fazer uma nova vida aqui, ter uma nova oportunidade de salvação. A Bíblia diz, é como se Jesus fosse necessário morrer mais de uma vez, ressuscitar mais de uma vez. Porque se a ação dele única não é suficiente, então a morte única não é suficiente para condenar ou salvar uma pessoa. Ela terá sempre outra chance, até chegar à perfeição. Então onde que vai o julgamento de Deus? Onde fica a escolha de Deus entre bodes e ovelhas? Se o homem vai produzir ele mesmo a sua purificação, a sua reencarnação, ou como aquele estágio intermediário de alma, que diz que quem morre vai para o purgatório, purgar os seus pecados, os seus erros, para ser destilado a sua vida limpa,
para poder virar ovelha. Então ninguém vai ser bode, porque se há um estado intermediário que assegura essa purificação, então unifica o julgamento de Deus para cada um de nós. Por isso, não há reencarnação, não há ação de mortos a favor dos vivos. A Bíblia diz: não consultei os mortos, não invocai os mortos, porque não tem sentido, não tem lógica. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois o juízo. Então, se nós agirmos de maneira errada, vamos chegar em lugar errado. Porque é necessário, como a Bíblia diz, que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, dos nossos erros, e entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus. Porque só Ele poderá nos salvar. Porque Ele vai julgar os vivos e os mortos. Julgará todos, bodes e ovelhas, direita ou esquerda. Por isso, prepare o teu coração, porque não há ação depois da morte. Você está ordenado a morrer uma só vez, depois virá o juízo sobre cada um de nós. Virá o juízo sobre mim e sobre você. Se o sangue de Jesus não te purificar, você não terá a vida eterna, mas entrará em condenação eterna. Pense nisso, medite. Eu abençoo a todos, em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa falar mais aos vossos corações. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.